São 9 horas da manhã em ponto. Para você que está acompanhando o Jornal Gente, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Murilo Hidalgo, que já é um conhecido de todos vocês. O Murilo é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, o instituto que mais acertou nas últimas eleições daquilo que foi apurado nas pesquisas e aquilo que foi constatado quando as urnas foram apuradas. Murilo, obrigado por ter vindo hoje aqui conversar conosco. Bom dia para você. Bom dia, Pedro, aos amigos do Grupo Bandeirantes. É uma honra estar aqui novamente. Cláudio Humberto está lá em Brasília, a Sônia Blota está em Paris, como sempre, e a Thaís Freitas hoje não está aqui comigo porque ela está em Porto Alegre. Você acompanhou aí que nós tivemos inauguração importante lá no sul do país. Mas o Murilo não está aqui à toa, não. Ele trouxe em primeira mão dados da mais recente pesquisa do Instituto Paraná. 1.350 eleitores foram ouvidos, atingindo aí um índice de confiança de 95%, com margem de erro de 2,7 pontos percentuais gerais, pesquisa realizada entre os dias 13 e 18 de março, na corrida para a Prefeitura de São Paulo. Dados divulgados em primeira mão. Essa primeira pergunta que foi feita é a pesquisa espontânea. O entrevistador chega lá e não fala nada, só pergunta o seguinte: para quem que você vai votar para prefeito de São Paulo na eleição de outubro desse ano? 70% não souberam ou não responderam. 7% disseram que não vão votar em ninguém, vão votar em branco ou em nulo. 10%, 10,7% vão votar no Ricardo Nunes, atual prefeito do MDB, que está disputando a reeleição. 9% falam que vão votar em Guilherme Boulos, do PSOL. 1,2% Tabata Amaral, do PSB. 0,7% Kim Kataguiri, do União Brasil. 0,2% Maria Helena, do Novo. 1,2% outros nomes citados. Murilo, o que tem de diferente nessa pesquisa na anterior que você tinha realizado aqui para a cidade de São Paulo? Pedro, é a primeira vez que na espontânea também o atual prefeito Ricardo Nunes ele aparece na frente do Guilherme Boulos, né? Esse é o grande dado dessa pesquisa, tanto na espontânea quanto nas estimuladas. A gente vai ver que é a primeira vez que em todos os cenários o Ricardo Nunes ultrapassa o Guilherme Boulos. Por que isso acontece, Murilo Hidalgo? Na verdade, se a gente vê desde o início, o que a gente conclui é que o Guilherme Boulos, inicialmente ele era o candidato mais conhecido. A partir do momento que o Nunes está sendo conhecido e a sua administração está melhorando também, e isso tem muito a ver dele ter passado uma dianteira. E o fato da própria Tabata e da Marina Helena se tornarem mais conhecidas também, isso fez com que o candidato Guilherme Boulos perdesse terreno. Nosso programa mais uma vez, eu queria que queria que explorar um pouco você sobre essa questão dessa situação eleitoral de voto espontâneo, né? As pessoas espontaneamente dizem quem vão votar, independentemente, tanto assim que aparece nessa lista gente que não é candidato, né? Como, por exemplo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está lá na lista. Essa pesquisa, eu queria que você explicasse a importância dela, né? Por que é que os institutos de pesquisa dão tanta relevância a isso? Porque tem aquela pesquisa que é do estimulada, que se apresenta uma lista de candidatos ao eleitor e ele escolhe um dos candidatos, né? No caso da espontânea, por que é que os institutos valorizam tanto esses números? Cláudio, apesar de serem números menores do que aqueles que aparecem na espontânea. Cláudio, isso nos mostra, a espontânea, o quanto o candidato tem, que ele já tem fixo, que aquilo é dele e dificilmente ele perderá. Mas, ao mesmo tempo, a espontânea, Cláudio, a grande vantagem dela é que ela nos mostra que, espontaneamente, quando você não induz, que você não mostra o disco dos candidatos, que a eleição ainda está longe para o eleitor, né? Nós temos 77% dos eleitores da cidade de São Paulo que dizem não sabe um nenhum. Esse é o principal dado da pesquisa espontânea. Isso a cada pesquisa que a gente vai trazer aqui com o Grupo Bandeirantes, vai ficar claro que vocês vão poder observar que esse índice vai diminuir. Isso mostra também um crescimento dos candidatos, do voto consolidado. Está divulgando agora aqui no Jornal Gente, em primeira mão, a pesquisa do Instituto Paraná com a corrida à Prefeitura de São Paulo. E agora os números da pesquisa estimulada, que tem aqui o quadro mais provável.
As candidaturas ainda não estão registradas, os prazos da Justiça Eleitoral correm mais para frente, mas esse aqui é uma grande possibilidade de que sejam esses os candidatos para a Prefeitura de São Paulo em outubro. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Tabata Amaral e Marina Helena, do Partido Novo. Nesse cenário aqui, os números são os seguintes. Ricardo Nunes, 34,3% das intenções de voto. Guilherme Boulos, 30,6%. Tabata Amaral, 10,5%. Marina Helena, 6,3%. Não responderam, não sabem, 6,7%. Nenhum branco ou nulo, 10,3%. É um cenário muito importante porque coloca aqui Ricardo Nunes, atual prefeito, na frente de Guilherme Boulos, já no primeiro turno da capital paulista. E aí, Murilo Hidalgo, eu estava olhando aqui na evolução das pesquisas, de fevereiro para março a gente teve o seguinte: o prefeito Ricardo Nunes basicamente manteve o seu mesmo percentual de intenções de voto. Era 34,7% em fevereiro, agora 34,3%. Caiu um pouquinho de nada. Já Guilherme Boulos tinha 33,4% e agora tem 30,6%. Recuou aqui alguns pontos percentuais. Qual que é a sua visão a respeito disso? Isso aqui já é algo relacionado à queda também da popularidade do presidente Lula, Murilo? Com certeza, Thais. Eu acho que está muito vinculado a isso, principalmente que quando o presidente Lula veio à cidade de São Paulo para anunciar a Marta Suplicy como candidata, quando ele disse que a eleição seria um lado contra o outro, né? Eu acho que a queda do Lula prejudica demais, a queda de popularidade do presidente Lula prejudica demais o candidato Guilherme Boulos, que estão muito ligados. Eu te diria que ele está muito mais mesmo ligado a Lula do que o próprio Ricardo Nunes a Bolsonaro. Então, eu acho que essa é a principal questão hoje da queda do Guilherme Boulos e principalmente com a melhora da avaliação da gestão do Ricardo Nunes também. Outro dado, Thaís, que chamou a atenção, a única candidata que cresce relativamente é a Marina Helena, né, que é a candidata do Partido Novo. Ela teve um crescimento significativo também em relação à pesquisa passada. Murilo, um prazer estar aqui contigo, aí, você aí no estúdio, né? A gente aqui acompanhando você. São números expressivos. A pergunta da Thaís, nossa, de fato, absolutamente pertinente nesse quadro, né, que se desenvolve aí com a Paraná Pesquisas. Mas eu volto àquela pergunta que eu fiz da última vez que você estava na bancada conosco aqui no Jornal Gente. Saúde, educação, segurança pública e polarização ideológica. Quais os pesos que você distribui para esses assuntos hoje? Olha, eu te diria que na cidade de São Paulo, saúde, segurança e mobilidade urbana, né? Eu acho que esses 3 itens é a prioridade. Principalmente, Sônia, o que está nos chamando muita atenção, não só na cidade de São Paulo, como no Brasil inteiro, é a preocupação do brasileiro hoje com a segurança pública. Voltou a crescer fora de margem de erro, que é uma coisa que as autoridades, tanto municipais, estaduais e federais, devem prestar atenção nisso. Você está acompanhando aqui no Jornal Gente a divulgação em primeira mão. É a nova pesquisa do Instituto Paraná. Saiu agora do forno e o Murilo Hidalgo já está trazendo os números para nós ao vivo aqui para repercussão. Murilo, antes de a gente passar para os cenários de segundo turno, né? Porque tudo indica que nós devemos ter segundo turno aqui em São Paulo. É uma eleição muito disputada, como sempre. Antes da gente passar para o segundo turno, eu quero te fazer uma pergunta ainda na esteira do que você falava aí. Nós temos, né, uma parte do eleitorado que tem vínculos ideológicos com a esquerda. Nós temos uma parte do eleitorado que tem vínculos ideológicos com a direita. Esses aí, muito difícil de você convencer, muito difícil de mudar, a não ser que tenha uma grande denúncia, né? Algo que possa balançar demais a corrida para uma eleição. Mas você tem a fatia do meio. A fatia do meio é aquela que elegeu o Bolsonaro contra o Haddad e na última eleição elegeu o Lula contra o Bolsonaro. É esse povo que vai e volta de acordo com a maré, de acordo com as declarações, de acordo com a economia, com a segurança. Qual é o percentual disso em São Paulo? Tem como a gente saber qual é essa faixa do eleitorado que pode decidir a eleição? Olha, hoje está muito claro, Pedro, que desde o início das pesquisas do Instituto Paraná, que a gente iniciou, o Guilherme Boulos tem 30% consolidado, certo? Só que ele está tendo dificuldade de ampliar. Muita dificuldade. Então, eu te diria hoje que o Guilherme Boulos tem 30%.
Ao mesmo tempo, se a gente olhar a rejeição, ele tem a maior rejeição. Então, eu te diria que o outro campo, o que conseguir polarizar com ele, já teria em torno de 35%, certo? E tem esse meio. Eu te diria que a gente teria 65% e tem 35% que vai variar. Se o presidente Lula conseguir melhorar muito a sua popularidade, a economia reagir, melhorar a índice de segurança, eu não tenho dúvida que o Guilherme Boulos será beneficiado disso. Mas, ao contrário, também é recíproco, certo? Então, quer dizer, eu acho que na cidade de São Paulo, especificamente, apostaram, os dois lados apostaram muito nisso, né? Numa polarização nacional. Certo? Só que, ao nosso ver também, Pedro, quando chegar a partir de começar os debates aqui da Band, que é o primeiro, isso tende a cair um pouco, porque vai começar a ser discutido a cidade. Dificilmente as perguntas vão ser para o Ricardo responder sobre Bolsonaro e Boulos responder sobre Lula, o debate inteiro. Quer dizer, aí a gente vai ver também as propostas e o conhecimento de cada candidato e, principalmente, assim, a gente vai ver o desempenho da Tabata e da Marina Helena. Como que elas vão se portar? Elas surpreenderão positivamente ou não? Certo? Então, esse é um outro fator que, ao meu ver, a gente só conseguirá medir a partir de agosto. Thaís, o debate da Band já está marcado, hein? É 8 de agosto e agora a gente vai para os cenários do segundo turno. Deixa eu colocar aqui, então, os cenários do segundo turno. Na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, pesquisa do Instituto Paraná para a Prefeitura de São Paulo, com dois cenários sendo traçados aqui. Nos números, entre Guilherme Boulos e Tabata Amaral, Boulos vence com 43,3%, Tabata 34,3%. Agora, o cenário mais provável é o cenário envolvendo Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nessa medição aqui, de intenção de voto feita pelo Instituto Paraná, o resultado é o seguinte: Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, 46% das intenções de voto, Guilherme Boulos, 39,1%. 7 pontos percentuais dividem essas duas candidaturas, separam essas duas candidaturas. Esse número já foi menor. Nas sondagens do Instituto Paraná, desde dezembro de 2023, Ricardo Nunes vence o segundo turno. Mas em dezembro essa diferença era menor, era de menos de 2 pontos percentuais, agora de 7 pontos. O que está acontecendo aqui, Murilo Hidalgo? O número de brancos, nulos, indecisos está caindo e esses votos migrando para o prefeito Ricardo Nunes? Sim, isso fica muito claro, né? Principalmente porque o prefeito Ricardo Nunes ele é o grande beneficiário dos votos da Marina Helena e do Kim Kataguiri, quando a gente tira. Então, ele é o grande beneficiário desses votos. E é a primeira vez também, Thaís, que a pesquisa mostra já fora da margem de erro, o que mostra já uma boa vantagem para o prefeito Ricardo Nunes. E principalmente, Thaís, como eu falei desde o início, ele está se tornando mais conhecido e está melhorando bastante a avaliação da sua gestão. Murilo, eu queria saber exatamente sobre isso, né? Porque o que a gente observa na pesquisa é o crescimento da avaliação positiva de Ricardo Nunes. Até que ponto isso decorre da campanha em si, né? Ou do desempenho efetivo de Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo? O que é que começa primeiro nessa discussão entre ovo e galinha, não é? É a campanha que está empurrando o Ricardo Nunes ou é mesmo o desempenho dele que melhorou tanto assim a ponto de a pesquisa demonstrar isso muito claramente? São os dois, Cláudio, mas eu te diria que o principal fato é a melhora da gestão. Ao mesmo tempo, se a gestão estivesse caindo, pode ter certeza que os índices eleitorais do Ricardo Nunes também estariam caindo. Eu vejo, em primeiro lugar, a avaliação da gestão e a própria campanha, onde ele se torna mais conhecido, né? No caso, agora fazendo olhando sob um outro prisma, Murilo, qual é o peso de Marta Suplicy, vice de Boulos, na campanha, depois que ela anunciou que ela seria a vice do candidato Guilherme Boulos, já que ela é uma das prefeitas que tem uma das melhores avaliações, segundo as pesquisas? Olha, até agora não surtiu efeito positivo nenhum pelos índices das pesquisas ao Guilherme Boulos, né? Eu acho que por ela ser do mesmo campo, por ela representar a esquerda já,
ela era do PT, ela ter voltado, eu acho que foi o mais do mesmo. Ao meu ver, foi um erro. Eu acho que se o Guilherme Boulos tivesse optado por um empresário, por um médico, uma coisa diferente, talvez tivesse uma repercussão maior fora da bolha, né? Agora, Thaís, vale observar também o que vai acontecer com a escolha do vice do Ricardo Nunes, né? Se vai sentir o mesmo efeito Marta Suplicy ou não. De repente, pode também causar um impacto neutro ou negativo, né? Vamos aguardar para ver quem será o vice de Ricardo Nunes. Murilo Hidalgo, eu queria te perguntar a respeito da pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, estreante na política. Tenho certeza que se a gente der uma volta com ela, agora em qualquer canto da cidade, muito pouca gente, para não dizer ninguém, vai conhecer, e ela aparece aqui com 6,3% das intenções de voto. Já ouvi alguns cientistas políticos dizerem que o fato dela se chamar Marina leva alguns eleitores a confundi-la, por exemplo, com a ministra Marina Silva e atribuir o voto a ela. Você acha, qual que é a explicação aqui para esse índice de intenção de voto razoavelmente alta para alguém que está começando agora e ainda não teve oportunidade de ter um contato com o eleitor, hein? Olha, Thaís, a gente vê dois fatos da Marina Helena. Primeiro, essa confusão com a Marina Silva, com certeza ela está sendo beneficiada por causa disso, por um dado que a gente vai passar aqui. 30% do seu eleitorado, no segundo turno, entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, vota no Boulos, um exemplo. Então, mostra que, pela lógica, o voto do Novo não iria para o Guilherme Boulos. E outro fator que eu vejo, que é onde está a chance dela, ela já vê um pouco desse voto, é o voto do radical da direita, né? Que vê nela muito mais proximidade com a direita do que o Ricardo Nunes. Então, eu acho que ela também vai galgar alguns pontos em cima disso. Qual é a importância dessas duas mulheres que figuram na terceira e na quarta colocação nas pesquisas de intenção de voto aqui para a corrida da Prefeitura de São Paulo, para um segundo turno, onde nós devemos ter a disputa entre dois homens, né? Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, e a importância da Tabata Amaral e da Marina Helena? Eu acho que vai ser fundamental, inclusive para decidir a eleição, porque qual vai ser a postura das duas? Certo? E são mulheres, né? São fatos novos na política. Tanto a Tabata quanto a Marina são fatos novos na política. De repente, hoje eu te diria que a chance é pequena, mas não é impossível de a gente ter uma surpresa para uma dessas candidatas, porque são mulheres, são preparadas, têm perfis bons, né? Então eu não vejo assim também assim impossível, certo? Difícil, porém não impossível, mas eu não tenho dúvida que as duas vão crescer. Eu acho que no decorrer da campanha as duas vão crescer, por serem mulheres preparadas, né? É aquela história, né, Murilo? Elas possivelmente não vão ganhar a eleição para a Prefeitura de São Paulo, mas vão sair vitoriosas. Vão sair vitoriosas, mas não tenho a menor dúvida disso. E terão um peso fundamental num provável segundo turno. Para onde elas irão, né? Como vão se comportar. E principalmente para onde elas vão criticar mais. Eu vejo uma lógica da Marina Helena pegando muito no pé do Boulos e a Tabata no pé do Ricardo Nunes. Então vamos ver ou se elas vão brigar entre elas também, né? Como vai se dar essa disputa. Eu tenho uma última questão que é sobre o candidato de extrema esquerda, Guilherme Boulos, né? Ele é um extremista, é um sujeito radical, fez a sua carreira política baseada em invasão de propriedades alheias, etc., e acabou virando deputado. Se considera que o PT talvez tenha errado na escolha, talvez uma candidatura mais ampla, menos ligada a essa militância, esse ativismo de extrema esquerda, favorecesse mais uma candidatura próxima do presidente Lula? Cláudio, eu acho que num primeiro momento, quando o Lula estava com uma popularidade alta no começo do seu governo, certo? Imaginava-se que a popularidade continua alta e que ele elegeria com facilidade, porque ele ganhou na cidade de São Paulo, certo? Eu acho que agora esses problemas vão começar a ser pensados, muito bem como você falou. A popularidade caiu, agora vai precisar do desempenho do candidato Guilherme Boulos. No primeiro momento, imaginava que o Lula elegeria o presidente com facilidade, não que não vai eleger, ainda estamos longe, certo? Mas, naquele momento onde foi escolhido, a popularidade era alta e imaginava-se que o Lula ia botar o prestígio dele e ia eleger. Agora o Guilherme Boulos vai precisar mostrar um desempenho fora do apoio do presidente Lula, senão ele terá dificuldades em vencer a eleição na cidade de São Paulo.
Murilo Hidalgo, diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, trouxe em primeira mão aqui para o Jornal Gente a mais nova pesquisa para a corrida para a Prefeitura de São Paulo. Quando é a próxima, Murilo? Próxima essa semana. São Paulo. Não, a próxima pesquisa do a Instituto próxima, Paraná. essa semana de capital é Curitiba, depois Salvador e Fortaleza. E a próxima de São Paulo, mais ou Daqui menos? todo mês. Daqui um mês. Aí você volta aqui, combinado? Voltamos aqui, é um prazer, agradeço demais a parceria com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado, Murilo Hidalgo. 9h21.